Boa tarde, amigos. Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje ela vai fazer para a gente a mensagem de fortalecimento. O tema é Gostando Mais de Si Mesmo. Beth, amiga querida, seja bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Deixa eu ver a minha imagem como que tá. Às vezes pode ser que a minha imagem esteja um pouco. Às vezes acontece, né? Desfocada, não sei, deixa eu ver. Não, tá boa. Então, seja bem-vinda, amiga Beth, a vocês também que estão aqui, que vão assistir. Eu peço, vamos nos inscrever no canal, é importante para a gente receber essas sementes que é necessárias no dia de hoje, né? E é isso, meus amigos. E a Beth, você inicia com uma prece, por favor, e no final a prece, gratidão e por gentileza, é com você. Muito boa noite, uma alegria imensa estar aqui. Agradeço essa oportunidade. Então, pedindo ao nosso Pai Maior, a Jesus, o nosso Mestre, aos mentores amigos, aos mentores do SEAC, que nos amparem e nos inspirem para o entendimento das palavras de hoje. Que assim seja. Então, gostando mais de si mesmo, né? Será que a gente se gosta o suficiente? É importante a gente se gostar. Se gostar é ter autoestima, faz parte da saúde mental. E o Dr. Lair Ribeiro, cardiologista, mora nos Estados Unidos, escreve muitos livros, faz muitas lives, e um dos seus livros, que até saiu em formato de fascículos, chama-se Como Ter Sucesso. E olha que interessante ele escreve: seu desempenho na vida nunca será maior do que a sua autoestima. Então, as pessoas que não têm autoestima, que não gostam de si, não acreditam na sua própria capacidade, desanimam, não seguem adiante, não se arriscam, não saem da zona de conforto. E a falta de autoestima, como ele explica, a psicologia também explica, pode ser decorrente da educação que tivemos na infância, dos muitos nãos que recebemos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos de que até a idade de 8 anos, as crianças recebem, em média, 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E mais, que elogio, a cada elogio, nós recebemos 9 repreensões. E o nosso cérebro precisa receber 7 elogios para anular cada repreensão que recebe. Segundo a doutrina espírita, nós já tivemos muitas encarnações, e essa falta de autoestima, de autoamor, pode vir das encarnações passadas, e trazemos a nossa personalidade construída ao longo de milênios. E então é importante acreditar no nosso valor, porque a criança que acredita que é menos, ou por conta da educação que recebeu, uma educação repressiva, ou por conta de trazer essa bagagem de vidas anteriores, ela se acredita menos do que realmente pode. E uma vez estabelecida no nosso cérebro essa crença, né? A tendência de toda a crença é se perpetuar. Quando a crença se estabelece no nosso cérebro, eu acredito nisso ou naquilo, essa crença tem a tendência de permanecer. E a pessoa egocêntrica, a pessoa personalista, que precisa mostrar para os outros que brilha, que tem sucesso, no fundo, ela também não se estima. Ela tem esse comportamento para compensar essa falta de autoamor. Como, né? Como pode ser isso?
Já que ela não tem em si o amor, já que ela não se valoriza, já que ela não se admira, ela precisa receber dos outros tudo isso. Ela precisa ser elogiada, precisa ser aceita, precisa ser amada. Porque ela não tem para si, então ela precisa que os outros lhe deem. Por isso ela se mostra uma pessoa perfeita, maravilhosa, inteligente. Isso é perfeccionismo. Então, por um lado, a pessoa narcisista, egocêntrica, no fundo não se ama. E, por outro lado, aquela pessoa que tem uma falsa modéstia, aquela pessoa envergonhada, apagada, submissa, que não se impõe, não se arrisca, também não tem amor por si mesma, acaba não acreditando em si mesma. Então, esses ambos os casos são pessoas que não têm uma boa autoestima. Aquele que quer mostrar para os outros que é o bambambam, aquela pessoa que acha que não vale nada. Então, como elevar a nossa autoestima? Como gostar mais de nós mesmos? E o Dr. Lair Ribeiro, nesse livro, nos ensina vários passos, ele nos dá várias orientações para elevar, né, esse auto-amor e trazer um bem-estar na nossa existência e nos tornar pessoas mais dinâmicas, pessoas de mais sucesso, pessoas mais realizadoras, empreendedoras, ou seja, evoluir em todos os aspectos. Então, ele fala em recriar o passado, porque recriar, porque nós não mudamos o passado, mas podemos mudar a nossa percepção daquilo que aconteceu no passado, a nossa maneira de ver o passado, a nossa maneira de compreender o passado, de sentir o que ocorreu. Então, o que nós podemos mudar não é o passado em si, mas podemos mudar a interpretação que fazemos dos fatos que ocorreram. As interpretações em nossa vida são geralmente mais importantes do que os fatos. Por exemplo, o mesmo fato, o mesmo acontecimento vivido por diferentes pessoas, acarretam diferentes reações para cada uma delas, porque cada uma interpreta a seu modo. E ressignificar traz muitos benefícios. Nós acabamos transformando traumas em experiências e nos trazem aprendizados. Então, é, é muito importante ressignificar o passado. Recriar o passado, como diz o Dr. Lair Ribeiro. Analisar as crenças que trazemos, as crenças positivas, as crenças negativas, que trouxemos da infância, ou que trouxemos de outras encarnações, porque as crenças determinam quem somos. As crenças determinam o tamanho da nossa autoestima. Por exemplo, muitos aqui já devem ter ouvido falar como se treina um elefante no circo. O filhote de elefante é amarrado numa árvore, ele tenta escapar e não consegue. Chega um dia em que ele desiste. E a partir de então, basta amarrá-lo numa corda, na perna de um tamborete, e o elefante continuará pensando que está amarrado a uma árvore. E também nós temos, isso é condicionamento. O elefante foi condicionado a acreditar que toda vez que ele é amarrado a alguma coisa, ele nunca mais escapa. E todos nós também trazemos uma série de condicionamentos e nem sempre temos consciência. Esses condicionamentos ficam lá no nosso inconsciente e o inconsciente é muito poderoso. Né? Os psicólogos já dizem, a mente pode ser comparada a um iceberg, né? Aquela pedra de gelo que flutua no mar. 99% do iceberg fica submersa abaixo da linha da água e representa o inconsciente. E 1% só do iceberg que fica à tona, acima da água, e que representa o consciente. Então, olha o poder que tem o nosso inconsciente. Quando nós dizemos assim,
não sou capaz. É uma crença negativa, limitante, está lá arraigado nessa profundidade da nossa psique. Então, precisamos sair do comodismo, dessa zona de conforto, acreditar em nós mesmos, arriscar dentro do que for possível, né? Arriscar com os pés no chão e dar um passo de cada vez. Tem também, não sei se já ouviram, um experimento que foi feito, treinamento de uma pulga. É isso. Como se treina uma pulga? Então, a gente pega um jarro, coloca a pulguinha viva lá dentro e tampa. A pulga pula, 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 bate na tampa, pula, pula, pula. Depois de um certo tempo, para não bater mais na tampa, ela começa a pular numa altura menor. E aí, a gente pode tirar a tampa do jarro, porque ela nunca mais vai pular numa altura suficiente para sair do jarro. Ela foi condicionada à existência da tampa e nem percebe mais que a tampa foi tirada. Isso é condicionamento. Até em pulga acontece isso. Então, quais são nossas limitações? É o tampo do jarro. Como tirar essa tampa do jarro? E, aliás, podemos perguntar também quantas tampas nós já tiramos, mas quantas ainda permanecem porque não temos consciência de que elas existem, mas que podem ser tiradas. São aqueles condicionamentos que nos barram, nos estagnam, nos limitam no nosso crescimento em qualquer área da nossa vida que seja. Então, precisamos instalar crenças positivas no nosso cérebro. Eu sou capaz, eu sou filho de Deus, eu tenho minhas potencialidades, os meus talentos, valorizar as nossas conquistas, aplaudir os sucessos que já conquistamos e ser agradecidos, porque nós somos perfectíveis, né? Estamos caminhando rumo à perfeição. Só que a nossa evolução não dá saltos, então precisamos ser pacientes com os nossos erros, procurando aprender com eles, mas sem agasalhar o sentimento de culpa. O Dr. Adolfo Adler foi um psicólogo, viveu no fim do século XIX, começo do século XX, foi discípulo de Freud, e ele explica que a criança lesada em sua autoestima cria fantasia de super-herói, de craque de futebol, de artista famoso, para compensar o sofrimento e para poder sobreviver. Então, as crianças têm o hábito de criar essas fantasias e, na infância, isso é até necessário e saudável. E à medida que a criança vai crescendo, essas fantasias, e a vida vai passando, né, essas fantasias e esses fatos reais vão se equilibrando. O problema é quando a pessoa passa a vida inteira fantasiando. E por quê? Porque finge gostar de si para superar essas crenças negativas que absorveu na infância. Então, não basta fingir que gosta de si, é preciso trabalhar internamente para desenvolver esse auto-amor. É como Jesus nos orienta, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor começa em nós, para podermos depois estendê-lo ao próximo. E como é que a gente faz isso, né? Aumenta esse auto-amor. Aí, né, as sugestões do Dr. Laí Ribeiro também, é entrar em contato com a nossa criança interior, cuidar dela com atenção e carinho, né? Olhar para o passado e aceitar-se e perdoar-se, né? Outra técnica é o relaxamento, visualizar coisas boas. Então, como foi dito, aceitar esse passado, aceitar os erros que fizemos, mas aprender com eles. A, a educação na nossa sociedade aqui tão competitiva diz que não podemos errar, não podemos falhar, né? As pessoas falam,
o erro é um pecado, né? Pecado entre aspas. Mas quando a criança começou a aprender a andar, quantos tombos ela levou, né? Quantas falhas ela teve. Então, faz parte do nosso aprendizado, o erro faz parte. Só que aprender com eles. Outra orientação para desenvolver esse auto-amor é sorrir. Né, dizem os especialistas que quando a gente franze a testa, assim, com a cara amarrada, mal-humorada, a gente movimenta 32 músculos do nosso rosto, mas quando a gente sorri, a gente movimenta só 28. Então, por economia, para não envelhecer tão rapidamente, então o sorriso faz bem. Quando nós sorrimos, nosso cérebro recebe uma mensagem positiva de que tudo está bem. Inclusive, constataram que as mulheres sorriem mais do que os homens, e por conta disso elas vivem 8 anos a mais, em média, né? E o Dr. Lair Ribeiro também fala de uma experiência que foi feita com japoneses, porque na cultura japonesa, os japoneses têm o hábito de sorrir para quem está do lado, né? Eles sorriem, seja conhecido ou desconhecido. Então, eles pegaram um grupo de japoneses, todos estavam numa mesma sala, e foram assistir um filme de terror. E eles tinham um catéter na veia para medir o hormônio do estresse e também a frequência cardíaca. No primeiro momento, eles assistiram o filme todos juntos, todos na mesma sala. Quando aparecia uma cena de terror, eles olhavam um para o outro e sorriam. Aí, no segundo momento, cada um deles foi assistir o filme sozinho. Só aquela pessoa na sala, sozinha, assistindo o filme de terror. E não tendo para quem sorrir. Qual foi o resultado? Aí também estavam com a medição do hormônio do estresse e da frequência cardíaca, nos dois momentos. O resultado foi que, quando eles estavam juntos, o hormônio do estresse foi menor, a dosagem do hormônio do estresse, e a frequência cardíaca foi menor. E eles chegaram à conclusão, os pesquisadores, que foi o sorriso a causa disso. Porque o sorriso atuou positivamente no estado emocional dessas pessoas. Outra indicação do Dr. Lair é o trabalho voluntário, o doar-se, fazer serviços úteis sem interesse financeiro. Outra dica é não entrar em sintonia com pessoas negativas, mas escolher pessoas e ambientes com quem convivemos. Lógico, nem sempre dá para afastar as pessoas negativas, né, do nosso convívio, porque às vezes estão no nosso trabalho, na nossa família, mas o importante é não entrar em sintonia com eles, não estar na mesma faixa vibratória, a mesma faixa de pensamentos negativos. Por isso que Jesus nos recomenda orar e vigiar para não cair em tentação. Outra questão é fortalecer os nossos pontos positivos. A irmã Sidufo, Espírito Irmã Sidufo, fala muito sobre focar, focar as nossas virtudes, as nossas conquistas. Eu vi um videozinho na internet da Ana Maria Braga, apresentadora da Globo, que ela diz assim: tudo o que focamos na vida expande, problemas ou resultados. Então, precisamos escolher o que queremos expandir em nossa vida, né? As coisas boas ou as coisas ruins. E o Dr. Lair também diz, trabalha no que você é forte, que o resto se fortalece. Outra indicação é agradecer sempre, e a gratidão gera bem-estar. Quando nós agradecemos, nós mandamos uma mensagem positiva para o nosso cérebro. E, no fundo, diz: eu gosto de mim. Aí o doutor Laís fala assim: mas eu lá vou agradecer por uma desgraça que aconteceu na minha vida. Olha a resposta dele.
Sim, não pela desgraça, mas pela mensagem que esta desgraça deixou, né? O que ela nos ensinou, como o grande filósofo Nietzsche escreveu: "O que não me mata me fortalece". Então, né, o sofrimento, a dor nos fortalece. É o bem sofrer, né? Nos fortalece se nós soubermos bem sofrer e não o mal sofrer. Outros pontos são perdoar, porque antes de ser um ato de amor, o perdão é um ato de inteligência, porque libera mágoas, solta amarras, alivia o peso né, da mágoa, do rancor, do melindre. E se a gente não consegue perdoar com o coração, a gente pode começar perdoando com o cérebro. Por isso que diz, né, antes de ser um ato de amor, é um ato de inteligência, o perdão. E, na sequência, o perdoar-se. É a questão de olhar o passado, aceitar que hoje nós estamos melhores e temos mais condições de evitar aquele erro que cometemos, porque crescemos. Como a criança, ela começa não sabendo andar, cai muito, mas depois ela aprende e não cai mais, né, para andar. E nós somos espíritos imortais em evolução, a natureza não dá saltos, então precisamos entender, né, é passo a passo a nossa caminhada evolutiva. Os erros fazem parte da nossa aprendizagem, por isso dissolver as culpas. Outras orientações do Dr. Lair é imaginar um futuro tranquilo, imaginar as conquistas já realizadas, porque isso dissolve a ansiedade, os medos, os traumas, as ansiedades estão no nosso inconsciente. E para a gente se libertar deles, a gente precisa trazê-los para a consciência. Como? Fazendo uma autoanálise. Do que eu tenho medo? Né? Estou ansiosa por quê? Aí, isso daí significa trazer a consciência, fazer essa autoanálise para perceber como estamos e para onde queremos ir, ou seja, assumir a direção da nossa própria vida, que nem o motorista e o passageiro de um carro, né? Nós somos o motorista do carro da nossa vida ou somos o passageiro? A vida nos leva, os outros nos guiam, então precisamos escolher ser a força criadora da nossa própria vida, assumir a responsabilidade pelo que nos acontece, tanto pelas coisas boas como pelas coisas ruins, para poder aprender. A gente só aprende quando assume a responsabilidade dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. O doutor Lai diz que, geralmente, as pessoas querem ficar com o crédito das coisas boas que lhe acontecem na vida, as coisas ruins, né, é tudo culpa dos outros. Mas aí a gente não sai do lugar, não aprende, não evolui. Outro ponto muito importante é não se abalar com o que os outros pensam de nós. O que os outros pensam ao nosso respeito não é problema nosso, é problema deles. Se a gente ficar preocupado com isso, a gente vai gastar muita energia. Fica assim, nossa, o que será que ele está pensando de mim? Será que está gostando de mim? Será que não está? Então, a gente acaba deixando de viver a nossa própria vida. Outro ponto para desenvolver a autoestima é desenvolver a assertividade. Dizer não quando queremos dizer não, porque muitas pessoas dizem não quando querem dizer sim ou vice-versa. Isso é ser falso consigo mesmo, só para agradar os outros. Assertividade é ser sincero consigo mesmo, respeitar os próprios direitos, os próprios limites, respeitar as necessidades, né? As nossas necessidades. E se a gente passar a vida querendo agradar os outros, nós vamos gastar muita energia e vamos viver a vida dos outros e não a nossa própria vida.
Outra questão é não postergar as tarefas. Então, a gente pode fazer uma lista de prioridades. E à medida que a gente vai, né, conseguindo terminar as tarefas daquela lista, da lista de prioridade, a gente vai ticando, pode ser escrevendo no papel ou mentalmente, que seja, uma lista mental. Nossa, isso dá um enorme prazer de dever cumprido. A gente acorda de manhã, fala, hoje eu quero fazer isso, 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 mas minha prioridade é essa, essa, essa. À medida que a gente vai cumprindo tudo o que a gente planejou para aquele dia, a gente vai se sentindo cada vez melhor com a gente mesmo, aquela satisfação das obrigações cumpridas, isso também fortalece a nossa autoestima. Há pessoas que querem fazer muita coisa, né? Aí é o problema, precisamos saber qual o limite, né, das nossas tarefas. E aí, quem, né, pega muito para fazer muito, acaba às vezes fazendo pela metade. Isso leva à frustração, e a pessoa se desanima e perde, às vezes, até o interesse pela vida. Ah, não faço mais, né? Não dou conta, não sou capaz. Mais, né? Todas essas orientações para a gente se gostar mais. Ser proativo, sair da indecisão. Quando a gente fica indeciso, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou ali, a gente fica numa ansiedade, numa angústia, num gasto energético. Então, tomar atitude, escolher, definir metas. A meta é como um roteiro de uma viagem, um mapa de uma viagem. Então, os nossos sonhos se transformam em metas e essas metas se transformam em realidade. Quando determinamos uma data, um prazo para aquele nosso desejo, aquele nosso sonho, para que ele se realize, esse sonho se transforma em meta. Por exemplo, se eu penso assim, algum dia eu vou ler o livro dos Espíritos. E o livro dos Espíritos não dá para ler assim, né, de uma vez. É muito denso, é muita informação, é muito profundo. É a própria filosofia da doutrina espírita. A gente tem que ler um pouquinho, reflete, aí depois no dia seguinte lê mais um pouquinho. Aí a gente fala, sabe, um dia eu vou ler, um dia eu começo a ler o livro dos Espíritos, um dia. Isso é um sonho. Mas se eu penso assim, olha, eu vou ler o livro dos Espíritos até o final do ano, aí esse sonho se transformou em meta. E na vida nós temos muitas metas, por isso que precisamos definir prioridades. O Dr. Lain escreve que quando dizemos, eu não tenho tempo para fazer isso, não é verdade. É porque não é nossa prioridade, por isso que a gente não faz. Por isso que é importante equilibrar as metas. Nós temos muitas metas culturais, de cuidado físico, metas de convívio familiar, metas financeiras, de progresso financeiro, profissional, de progresso espiritual. Então, precisamos equilibrar essas metas. Essas metas precisam ser as nossas metas, não as metas que os outros nos impõem. Às vezes são pais, professores, a própria sociedade, né? Questão de moda, a mídia, as ideologias. Então, as metas serão as nossas. E quando nós temos uma meta nossa, verdadeira, o que era obstáculo se transforma numa etapa. Venci esse obstáculo, vou para a etapa seguinte, subir um degrau rumo à realização do meu sonho. Afinal, por que viemos ao mundo, né? Não é só para comer, beber, ir no banheiro. O Dr. Lair fala, comer, beber e ir no banheiro, isso é um tubo. A pessoa não é um tubo. A pessoa é um espírito. Então, nós viemos para progredir espiritualmente. E quando nós descobrimos a finalidade da nossa vida, o que viemos fazer aqui, nós transformamos as nossas metas em realidade. Aí nós passamos a nos sentir vitoriosos,
passamos a gostar mais de nós mesmos. Amigos queridos, agradeço a atenção de todos, pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, que nos ajudem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muita paz a todos.